Olá, e nesse bloco vamos falar agora sobre a outra função do administrador, né? Já falamos sobre planejamento, organização, direção e agora vamos falar a respeito dos controles. Mas para que a gente possa entender essa função do administrador, também saber o que é o controle, vamos até usar aqui uma definição do Maximiano, onde ele diz que controlar é manter um sistema dentro de padrões de comportamento com base em informações contínuas sobre o próprio sistema e sobre os padrões de comportamento. O que isso quer dizer? Que dentro de uma organização, o que a gente vai ter? Padrões de comportamento. Nós vamos ter aquilo que deveria acontecer. E esse padrão de comportamento ele vai ser formado através de base de informações que continuamente serão avaliadas para ver se tudo está dentro desse padrão de comportamento. E também para avaliação do próprio sistema, né? E sobre os padrões de comportamento que nós vamos continuar adotando. Então, o controle ele vai envolver toda esses padrões de comportamento que vão ter que ser analisados para ver se tudo está indo dentro do que foi previsto. E aí a outra definição, nós podemos dizer que controle é a constante verificação se tudo que foi planejado e previsto está ocorrendo e se estão ocorrendo distorções. Então a ideia básica do controle é justamente essa constante verificação se tudo está indo de acordo com aquilo que foi previsto, foi planejado, foi visualizado, né? E aí também, naturalmente, detectar as distorções que possam estar ocorrendo. E os elementos que fazem parte do controle, em primeiro lugar, é a definição de padrão de controle. O que é o padrão? O que deve acontecer? O que deveria acontecer? Então, nós temos que identificar claramente qual é a nossa definição de padrão, né? E aí, a partir desse momento também, quando tem esse padrão de controle, a gente tem que saber, mas o que nós queremos controlar, né? Esse que é o fundamental também. Então, e a partir daí você vai estabelecer esses padrões. E aí na sequência vamos expressar o que? Agora a aquisição das informações. Da onde que nós vamos buscar as informações para ver se tudo está indo de acordo com o planejado? Através de questionários, através dos próprios sistemas, através de indicadores. Nós vamos criar uma série de mecanismos que nos forneçam todas essas informações. Tá? E a partir desse momento, agora com as informações, nós vamos fazer um processo chamado comparação, né? E aí, na sequência, as ações corretivas ou até mesmo preventivas. A comparação, vamos agora verificar quais os indicadores que nós recebemos e quais os indicadores que deveriam acontecer. E a partir desse momento, aí surgem as ações corretivas que vão nos levar novamente ao caminho que deveríamos estar seguindo. E aí, por fim, o recomeço do ciclo do planejamento. Então, agora vamos rever os nossos padrões, rever os nossos controles, o que nós queremos fazer e começar novamente todo esse nosso padrão de controle. Já as características do controle vão nos dar praticamente uma receita, né, um roteiro de como que deve ser organizado o controle. Em primeiro lugar, ele tem que ter foco nos pontos estratégicos, né? Nós devemos saber exatamente o que nós queremos controlar, né? Qual é a necessidade de itens que devem ser controlados dentro da empresa. E, naturalmente, quando se fala nos focos estratégicos, lembra muito a teoria de Pareto, né? A teoria de Pareto, ela determina que os índices menores, por exemplo, 20% do nosso estoque gera 80% do nosso faturamento. 20% dos nossos clientes geram 80% do nosso faturamento. Portanto, com base nisso, o foco nos pontos estratégicos ele tem que ser naquilo que é mais importante, aquilo que é mais essencial para a empresa. Então a empresa ela tem que determinar exatamente o controle naquilo que é mais significativo dentro daquilo que você pretende trabalhar, ou na questão da qualidade, ou na questão de clientes, ou na questão de gestão de estoques, na questão financeira, enfim. O que é mais significativo, o que é mais importante, que se não for controlado pode causar um dano muito grande para a organização. Outra característica do controle é justamente a precisão. A precisão, o que é? Os indicadores eles têm que ser o mais corretos possível.
eles devem nos trazer perto de uma realidade. Então, não podemos tomar decisões e não podemos executar controles em cima de informações imprecisas. As informações elas têm que ser as mais precisas possíveis. Naturalmente também que o controle exige uma certa rapidez, né? A rapidez na geração dessa informação, a rapidez na geração da distorção, da visualização da distorção, para que as ações elas já possam ser tomadas de forma imediata. A objetividade também ela consiste justamente em sabermos como vamos montar esses sistemas de controle, já que a falta de informação ela é tão prejudicial quanto o excesso de informação. Então, quando vem diversas informações de diversas formas, elas nos deixam até perdidos no que nós vamos nos basear. Então, as informações elas têm que ser as mais objetivas possíveis, as mais claras possíveis, para que já possa ser visualizado como que está a situação e o que deve ser feito. Também temos aqui um outro ponto que é fundamental, que é a questão da economia. Os padrões de controle, a manutenção do sistema de controle, ele não pode ser mais caro do que aquilo que está sendo controlado. Então, a economia ela parte desse princípio de que o sistema de controle ele tem que ser o mais racional possível para não gerar custos, e os custos têm que corresponder aos benefícios que ele vai gerar, e quando o custo é maior do que o benefício, aí se torna inviável. Então não se gasta mais no controle do que naquilo que deve ser controlado. E um outro ponto que é fundamental é justamente a questão da aceitação do sistema de controle, porque muitas vezes nós observamos dentro das organizações a criação de sistemas de controle que acabam sendo boicotados, né, pela equipe, por não ser aceito, por não ser assimilado pela equipe. Então, o primeiro ponto é que toda a equipe ela tem que saber o porquê daquele controle e tem que aceitar a necessidade daquele controle até para colaborar na geração de informações para que se haja o controle. Então, o sistema de controle ele também tem que ter uma aceitação de toda a organização. E por fim, a questão da ênfase na exceção. A ênfase na exceção é justamente nós estarmos atentos àquilo que foge, àquilo que desvia daquilo que foi proposto. Então, quando você faz o controle, os nossos olhos eles têm que estar voltados para aquilo que escapou daquilo que deveria acontecer. E aí, em cima dessas exceções, é que serão definidos as ações corretivas e até as ações preventivas para que aqueles desvios não mais ocorram. Então, são essas as características básicas para se implantar um sistema de controle. E todos esses controles, eles ocorrem dentro da organização como um todo, né? Então, os controles eles são feitos por níveis hierárquicos, onde a gente vai perceber claramente dentro das organizações esses níveis que ocorrem e, naturalmente, os controles que são criados de acordo com cada nível. No nível estratégico, lá na alta direção, na cúpula da organização, todos os controles eles são mais voltados para os objetivos da organização, desde a avaliação do ambiente externo, o que está acontecendo, se está havendo o cumprimento da sua missão, a questão da determinação de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Então, serão criados os controles que vão nortear a organização como um todo, vão nortear para onde está indo a organização como um todo. Então, os controles no nível estratégico, eles ficam mais focados justamente nesses objetivos da organização como um todo. Aí, na sequência, nós vamos descendo e vamos para os controles administrativos. E esses já estão voltados para as atividades da empresa. A questão da produção, o quanto que está sendo produzido, o quanto que deveria ser produzido, a questão do marketing, a questão de vendas, se as vendas estão aumentando, se estão caindo, a questão de clientela, quantos clientes que estão sendo atendidos ou não, a questão financeira também, a entrada de recursos, saída de recursos, a destinação desses recursos. Então, são criados diversos
controles nesse aspecto financeiro. Controle no RH, esses controles do RH já são voltados para número de colaboradores, o gasto com folha de pagamento, a questão de hora extra, os custos que a gente tem com mão de obra e tudo mais. Então são os chamados controles administrativos. E aí, por fim, a gente vai ter os controles operacionais. O operacional agora vai ocorrer justamente onde ocorre a operação. Qual é o custo que está tendo para produzir um determinado item? Qual é o custo que um determinado setor está gerando, quanto que está sendo gasto, quais os consumos que estão sendo despendidos dentro da operação, qual que é a produção por máquina, a produtividade, se aumentou, se diminuiu, os cronogramas, se aquilo que deveria ter sido feito, se está sendo feito no tempo certo, no momento certo, enfim. Aí são os controles que ocorrem dentro de cada operação. Então nós temos os controles lá na cúpula, norteando a organização. Os controles administrativos, norteando todos os meios da operação. E o operacional, que é onde realmente ocorre a operação da empresa. Bom, e com isso então nós já tivemos aí uma noção bem interessante de como que funciona todo o sistema de controle e da importância, né, desse sistema de controle dentro da organização. Então nós temos as funções do administrador. Primeiro, o planejamento, definir para onde que a empresa vai, montar todo o caminho que a empresa deve seguir, a organização, a estruturação de toda essa empresa, a direção, como que nós vamos conduzir toda essa empresa e agora a parte do controle, como que nós vamos verificar se tudo está indo de acordo com o que foi planejado ou não. Então já tivemos uma noção. Aí no próximo bloco a gente volta falando agora da aplicação, né, como que funciona esse controle aplicado dentro das organizações, mas isso daí no próximo bloco a gente volta a falar sobre a função de controle, a função do administrador, a função de controlar dentro de uma organização.